Olá, tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você, num texto de 23 de fevereiro, que nos traz como meditação do dia Efésios capítulo 5 e 6 e Êxodo capítulo 34. Abra a palavra de Deus comigo, abra sua Bíblia. Carta aos Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É claro que existem dois perigosos extremos. O extremo de um ceticismo que praticamente só falta dizer que não crê que existam seres espirituais da maldade, né? Que não crê no diabo, não crê na influência maligna. E existe aquele extremo, o outro extremo, daqueles que tudo colocam culpa no diabo e nos seus demônios. Né? Às vezes você dá uma má resposta a um familiar seu e você quer colher gentileza, dependendo, possivelmente, às vezes não. E aí você quer colocar na culpa do diabo porque a pessoa te respondeu daquele jeito. Não. Você está colhendo que você semeou isso em todas as áreas da vida. Mas nós não podemos negligenciar a batalha espiritual. Aqui, nessa carta, Paulo ele inicia a carta tratando da elevada posição da igreja em Cristo, dos capítulos 1 a 3. Agora vocês são igreja, estão ao lado, estão em Cristo nas regiões celestiais, né, acima de toda a força maligna. Do capítulo 4 até o versículo 9 aqui do capítulo 6, ele trata sobre como nós caminhamos em Cristo no mundo, já que estamos nessa elevada posição em Jesus, né? Como é que conciliamos estar nessa elevada posição em Jesus e um caminhar a essa altura? E a partir do versículo 10 aqui do capítulo 6, ele conclui lembrando que, fortalecidos em Cristo e na força do seu poder, nós batalhamos contra as trevas na missão de implantar o reino de Deus. Essa igreja, uma cidade, a terceira maior do Império Romano, província da Ásia Menor, grande centro comercial e também muito idólatra. Havia muito, Atos 19, muita idolatria, um templo da Diana dos Efésios, considerado como das grandes maravilhas do mundo antigo, era visitado por praticamente de todas as nações, líderes, governantes iam lá idolatrar. Quando Paulo pregou o evangelho, foi ali e identificou que aquela igreja não tinha, não estava imersa no Espírito Santo. Paulo então se preocupa com isso, prega o evangelho, os batiza e impõe as mãos para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. O evangelho é pregado, milagres são realizados, muitas pessoas são libertas, as pessoas envolvidas nas artes mágicas queimam, se convertem, se arrependem, se voltam para Deus, confessam publicamente seus pecados, depositam ali, queimam em praça pública os livros, um montante que dava milhões de dólares, tá? De reais, e um estrago, né? Um estrago. O lucro daqueles que faziam imagens da Diana estava se esvaindo porque as pessoas estavam convertendo, deixando de idolatrar. Então, Paulo menciona, inclusive escrevendo aos Coríntios, de que da forte batalha que enfrentou lá, a ponto dele achar que perderia a vida. Então, Paulo ele conclui essa carta mostrando essa realidade, que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos negligenciar a batalha espiritual.
E a batalha espiritual é pela fé naquilo que a palavra nos revela, a nossa fé em Deus, desde Gênesis. Foi assim que Deus disse, lembra? Lá em Gênesis 3. Então, esse entendimento nós precisamos ter de não achar que tudo o que acontece na nossa vida é apenas consequência das nossas atitudes, mas muitas vezes tem situações que nós estamos enfrentando oposição espiritual, sim, por mais que atinja várias áreas da nossa vida, o propósito é a nossa fé, é roubar a fé do nosso coração. E nós fazemos isso, nos tomando toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes. É assim que nós vencemos, que resistimos nessa batalha.